Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindos. Eu sou o Leonardo Cássio e esse é mais um episódio do Profissões da Economia Criativa. Episódio apresentado pelo projeto Curto-Circuito, Circuito Nacional Profissões da Economia Criativa, que tem patrocínio da Zilor Energia Alimentos, do consórcio Embracon e da Sotrec. Tem apoio da Drico Impermeabilizantes e é uma realização do projeto Profissões da Economia Criativa, do canal Utopia 2222, da Carbono 60, da Branca Leone Produções e do Ministério da Cultura por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Adoro falar União e Reconstrução. Depois de tempo, né? Eu sou Leonardo Cássio, sou um homem branco, de cabelo castanho claro curto, olhos claros, e hoje eu estou usando uma camisa branca com umas flores azuis. Folhas azuis. E do meu lado está a Thaís Polimene, que apresenta comigo. Oi, pessoal, sou a Thaís Polimene, sou curadora, produtora, roteirista. Sou uma mulher branca, tenho cabelo comprido, liso, castanho, tenho franja, olhos castanhos, estou com um batom rosa e um brinco verde. Estou com um vestido estampado vermelho, verde, laranja, azul e branco. Não, esse é o problema, né? De vir. Arco-íris. Alguma coisa muito assim. E uma blusinha por cima, assim, caso faça muito frio, né? Então, eu sinto muito frio, então eu vim com uma blusinha preta por cima. E aqui na minha frente estou com Tatá e Verônica, que vão fazer a autodescrição deles. Oi, eu sou Verônica, eu sou uma mulher cis branca, olhos castanhos um pouco mais... Minha mãe dizia que era amadurecidos, um pouco um castanho, um verde Entendo. amadurecido. Porque no sol... no sol fica mais claro, meio mel. Tenho sardas, meu cabelo é curto, com uma franja pro lado esquerdo e cor um pouco azulada. Estou vestindo uma blusa preta com um colar de búzio. Na blusa está escrito Circo de Só Ladies e é Circo de Nem Só Ladies. Tatá. Eu sou Tatá, eu sou uma pessoa transmasculina não binária, branca. Tô com uma blusa preta, escrito Circo de Só Ladies, Nem Só Ladies. Tenho cabelo curto, preto, olho castanho escuro e... É isso. Pulseiras. Tenho pulseiras no braço esquerdo e tenho um sorriso bem largo, assim, cheio de dentes. Sejam bem-vindos. Obrigada. Valeu. Hoje a gente vai falar, então, sobre artes cênicas mais focada em circo, em palhaçaria. Tatá e Verônica são fundadores de Circo de Só Ladies, Nem Só Ladies. Também. Acho que a gente pode começar por aí, né? Contar como que foi fundado e como houve essa transformação do Só Ladies para Nem Só Ladies. Perfeito. Quer começar? Vai. Bora lá. O grupo surgiu em 2013. Quem criou o grupo fui eu e Lilian Teles, Tatá Oliveira. Acho que eu conheço a Lilian Teles. Ela Olha. fez LT? Fez. Fez. Ela é amiga do Will Costa Lima. Sim, Teve aqui Conheço conosco semana passada. Olha, gente. Essa semana, legal. segunda-feira. Essa semana. A gente gravou. Gente, Ah, esse que mundo legal. Esse mundo é pequeno. O mundo das artes cênicas é um mundo. E aí, na época, a gente, né, queria fazer trabalhos voltados a essa palhaçaria feminina, porque, de fato, não tinham espaços para as mulheres na palhaçaria, assim. A gente sabe que dentro das artes cênicas também isso é super difícil. Claro que de 10 anos para cá já mudou muita coisa, mas a gente ainda percebe muito esse espaço, esse não espaço, né? Depois a gente conta um caos aí que a gente tem da nossa história de comprovações que realmente há diferenças, né? Aquela coisa de homens ganham mais que mulheres, isso é muito real, assim, inclusive nas artes cênicas, né?
Então a gente começou lá em 2013 criando intervenções, apresentando. A gente foi contratar a DIS pelo SESC para apresentar uma intervenção que chamava Em Busca de... Não, a intervenção chamava Circo de Soleides. Pra gente brincar um pouco com o nome daquele circo famoso. Maravilhoso. Não vamos citar aqui. E aí super rolou, todo mundo adorou o nome. A gente falou, por que a gente não põe o nome no grupo? Virou o nome do grupo. Beleza. Maravilhoso o nome, né? Eu sou super fã de nomes, assim, gosto de criar nomes. E aí, quando eu falei pro Léo, ele falou, nossa, que nome legal. É muito legal, né? Precisam ouvir. Demorou. E a gente tá pertinho aqui, super bom. E aí a gente começou, essa intervenção que a gente fez, a gente chamava mulheres para fazerem parte do circo, né? Era um pouco isso, a ideia da intervenção. Beleza, a gente foi apresentando e tudo mais. Em 2000, aí, né, rola bastante história, eu vou resumir aqui. Em 2016, entraram pro grupo Verônica Mello, Kelly Lima, que tá escondida aqui no canto, que ninguém tá vendo. Que já vai aparecer. Já vem. E Vanessa Rosa. Aí, assim, a gente começou a fazer espetáculos, outras intervenções. A gente lançou nosso canal do YouTube em 2017. A gente ficou... depois também a gente conta sobre essa coisa de fazer vídeos como palhaços e depois como na pandemia isso foi uma referência, né? O nosso canal foi uma referência, assim. E aí a gente pegou um PROAC para o espetáculo novo e assim vai. Por volta... A Vanessa saiu logo depois, assim, acho que em 2017, né? Pegou o projeto do Choque Rosa e a Vanessa saiu. E a Lilian saiu no início de 2019. E aí hoje a composição do grupo, então, somos nós três, eu, Tata Oliveira, Verônica Mello e Kelly Lima. Aí por que a mudança do nome do grupo, né? Isso, eu, dentro da pandemia, comecei o processo de transição, né? De gênero, assim. Então, comecei a me questionar sobre muitas coisas, me vi como uma pessoa não binária. E aí eu pensei, e agora? O grupo chama Circo de Só Ladies. Eu falei, ferrou, né? Aí sentamos, conversamos e ficamos lá, sei lá, uns 3 meses repensando no nome. Muda tudo. Mas o nome é bom, né? Uma baita piada. Como é que a gente fala? Nananã. Aí a gente foi apresentar em algum lugar, alguma coisa... Acho que foi umas meninas que fizeram oficina com a gente e falaram, Circo de Só Ladies e nem só ladies. Aí a gente, interessante, né? Mas também o nem era uma coisa meio negativa, então a gente ficou nessa coisa, assim. Até que o ano passado a gente estreou o nosso 4º espetáculo novo e no processo a gente tinha a arte gráfica e tinha que fazer o logo novo. Aí a gente falou, ok, vamos resolver logo esse nome, porque a gente precisa do logo novo. E aí a gente chegou nessa conclusão. Então a gente escreve Circo de Só Ladies, / nem só ladies. E a gente fala... No logo ficou nem assim no meio. Depois acho como que dá pra ver, né? Um adendo, algo a mais, sem perder a memória do que era antes. Isso. E quando a gente fala Circo de Só Ladies e nem só ladies também. Entendi. Porque continua Circo de Só Ladies e nem só ladies também. O legal é que ficou curto. Sim. E acho que é legal falar que esse ano a gente completa 10 anos, né? De história, assim. Então são bastante muitas coisa. Sim, passa voando, mas... Eu acho que essa escolha do nome também manteve a história do grupo. Então a gente continua sendo Circo de Só Ladies. Muitas vezes, em alguns espaços, né? As pessoas nos apresentam ainda como Circo de Só Ladies, porque ainda é. E em termos escritos, a gente gosta de pôr essa barrinha, porque ela soma também, acho que ela dá uma somada no nome. E a gente até pensou, né, uma época, nesse processo de escolha, vamos chamar só Circo de Nem Só Ladies. Mas aí, nem só tem as ladies também, nem só ainda continua tendo as ladies. Continua, não é só de ladies, tem ladies também. E também pessoas que não são só ladies. Mas aí a gente pensou, não, mas vamos manter a história. E aí a gente manteve Circo de Só Ladies e nem só ladies também. Quando a gente se apresenta assim, nós somos o Circo de Só Ladies e nem só ladies também. Estamos aqui para fazer... É isso mesmo, é esse tamanho todo. Tem o também depois. Na fala, sim. Na escrita, não. No logo, não. A gente falou, não dá. Aí também. Também. Mas eu amo nomes longos, né? A gente também. A Thaís escreve o livro dela e algumas crônicas têm nomes compridos. O nome do nosso livro. Porque a gente publicou um livro em conjunto. Aí de um lado tem os contos do Léo e do outro lado tem as minhas crônicas. Que legal. O nome do livro... É só latíbulo mesmo. O do meu é Escrever é Terapia, Publicar é Coragem. Uau! Então, amo! Você sabe que os nossos espetáculos também têm o subtexto. A gente pode citar. Choque Rosa ou Com Que Armas Lutamos.
Aí, A tenda tenda. ou... Bom, a gente vai mudar, né? As netas das bruxas... Como é que era? Nem lembro. a gente usa pouco. A tenda ou as... Deixa eu ver se eu tem- tenho Acho aqui. que- A gente no não site. usa mais. É, o- choque as- rosa. A tenda só. a gente tem colocado Mas a gente só tenda. colocou sempre, tipo, um As sobrenome, né? Como que é? As netas das bruxas que não foram queimadas. Ah, tá. Era. Era A gente isso? nem- Era. Era isso. Aí o Kelly falou Estupendo assim. chama Estupendo Circo de Soleiros, que já é grande, a gente não pôs. Já é por si só. Aí o mais curtinho é Concerto em Cores, que é o novo. E o Descantadas? Então, O show? então, o Descantadas do Show é o Concerto em Cores. É que o Descantadas do Show, a gente recebeu o Fomento ao Circo, né? Do ano de 2021. E aí a gente terminou em 2022. Vai dando spoiler aí. Fica com o caderninho pra ajudar na memória. E aí o projeto chamava Descantadas o Show, porque a gente veio de um processo na pandemia de criar as versões das músicas infantis que já estão lá no nosso primeiro espetáculo, e a gente começou a fazer vídeos na pandemia com clipes dessas músicas e tal, estão no canal. Pelo Sesc, não foi? Alguns foram, mas a foram. gente começou sem Sesc, assim, foi tipo a gente fazendo. Na gente mesmo. Aí Na o raça. Sesc quis contratar mais 4, aí foi ótimo, né? A gente agradeceu, assim. Mas, e aí a gente tem essa playlist que chama Descantadas. E aí a gente falou, vamos criar o projeto, então, Descantadas do Show. Quando chegou para montar o espetáculo, e foi ficando, o espetáculo foi tomando forma, aí vai mudando muitas ideias iniciais, né, de um projeto, vão se transformando, A assim. gente sabe, né? E aí a diretora sugeriu um outro nome. E aí a gente fez uma votação, acho, né? A gente até pensou. Ou ela que trouxe mesmo. E a gente topou, assim, que fazia sentido. Porque também a gente tem uma intervenção que a gente usa Descantadas no nome. Então, a gente falar, é melhor ser diferente. Porque são coisas diferentes. E o foco é bem diferente, né? No espetáculo, Sim. por exemplo, a gente tem essa brincadeira de descantar as músicas, ou seja, de transformá-las, mas não é só isso. A gente foi para um outro lugar de explorar também músicas autorais que a gente criou, e aí contar a história um pouco mais desse lugar, de um mundo cinza, sem cor, que as pessoas não têm tempo, não têm ritmo, né? E aí até que esse mundo vai despertando e as cores vão ressurgindo, né? E aí, então, o concerto em cores, ou seja, é um show musical, né? Então, é um concerto em cores, então tem as cores, e também apesar de concerto de com consertar, né? Também de voltar à Arrumar. cor, de arrumar as cores de volta. Então, acho que em termos de título ficou bem mais interessante pro que é o espetáculo hoje, a dramaturgia e tal. Eu adorei esse do Descantados, que eu assisti o episódio, o vídeo, enfim, da Barata e da Aranha, a Barata né? legal. Barata Renata e da Aranha. Eu assisti do Sambalelê. Mas eu acho legal porque a gente canta a vida inteira sem pensar sobre o que tá cantando, né? O Sambalelê, eu sempre fiquei assim. É que a Thaís, ela reflete bastante. Mas, assim, a gente vai... E aí me lembrou até uma música deles, Regina, que chama O Paneguinho, não sei se vocês conhecem, que também fala sobre violência contra crianças. Eu falo, gente, como que... Tudo bem, naquela época, né? Mas hoje em dia ainda tem pessoas que reproduzem, né? Tem, inclusive nos grandes canais de streaming, aí, tem uma super concorrente. Uma super marca. Uma super marca concorrente, brincadeira. Uma super marca que faz muito sucesso com essas canções, né? Mais de 1 Sim. milhão. Que tem de até aquela música Sim. que a gente também descanta. Da que é galinha. a galinha Angolinha, né? A galinha A Angolinha. nossa Angolinha, Eu porque, afinal de contas, além dessas crianças, desses animais, do lugar do feminino, tá sempre representado sem nome. Uhum. Sempre por exemplo, Nossa, o sapo verdade. cururu é o sapo cururu. A sapa tá lá. A sapa é só sapa e Só pronto, sapa. né? E aí, isso é só um exemplo, assim, né? Aí tem o galo o carijó. galo carijó Mas tem e a galinha. pintadinha. É uma característica física. Isso. E não de nome. E não um nome. O carijó é um tipo de galo, mas tem um nome ali, tem um nome dado, né? Você sabe qual é qual Sim, que o é a carijó e o origem. Pintadinha. né, Pintadinha também, ainda né? tem um lugar Sim. reduzido, né? É verdade. E ainda, além dessas, tem o Crave Rosa, né? Que a gente também faz. Uma que a gente não fez o clipe, mas tá no espetáculo é Terezinha de Jesus, Ai, né? é Que aí verdade. Terezinha de Capuz, mas que a gente criou Joaninha de Capuz. Tá, A tem gente um clipe? fez, sim. Tem Tem. um clipe, né? É Tem. verdade. Ó.
Que não tem A ilustração. pandemia, perdi a memória. Ela não tem... Joga tudo pra É poder ver. verdade. Essa da Terezinha me incomodava sempre, assim. Essa coisa, a Terezinha caiu no chão, precisa de 3 homens pra ela levantar. Isso é Acho que muita eu não falta de cantava noção. essa música, eu não lembro. Não? É, essa eu também não lembro. Terezinha. Eu vou, Eu vou, lembro vou na do ori- ritmo, mas eu não Não lembro. Vou dá na ibope original. pra- Não? Não. E se você De uma queda foi ao cantar- chão. Acudiram O que 3 vocês- cavaleiros. É. Que é a outra? A nossa? É isso, vai de vocês, vai de vocês. A vamos original. divulgar. A original. Ô, Kelly, faz aí uma base aí atrás. É. Terezinha de capuz, muitas vezes foi ao chão e ralou os 2 joelhos e também a sua mão. No primeiro disse ai, no segundo de novo não. No terceiro aprendeu a descer o corrimão. De skate ganhou ouro no corrimão feito de aço. A menina corajosa conquistou o seu espaço. Terezinha corajosa conquistou o seu espaço. Não abre voz. No show a gente abre vozes. Abrir vozes. Eu nunca entendi isso de abrir vozes. Ah, É. você tipo canta uma terça acima, uma Ixi. quinta acima, é e aí técnica. dá um. É tipo matemática. É, total. Aí dá um timbre, assim, Eu uma não coisa me que recordo, vibra, é mas me lindo. parece alguma música que eu via na igreja quando eu ia. Parece mesmo. Será que tocava? Tem cara de, Talvez. tem uma cara de Festejo, né, hino. nos Tem umas festejos, melodias Tem jeito de meio- hino, né? De hino religioso. Lembra um pouco essa melodia? Isso, música de festejo religioso, assim, isso. Eu amo a melodia dessa música. Acho ela muito... ela é melancólica. É, isso aí. E ela tem uma coisa de uma memória bem forte, assim. Mas o que ela diz na original é que ela precisava de 3 homens para se levantar. O primeiro o pai, o segundo o irmão. Ah, E o terceiro que aquele horror. que ela deu a mão. Entendi. Ou seja, Que ainda... roubou meu coração, não tem os negócios Tem assim? também. Ah. Tem versões que Tem roubou meu A coração. versão que eu conheci era diferente, quer ver com isso. Ah, sim. Toda... Que tem a ver com a Mas geração. aí tá o ciclo aí, né? Então, primeiro é o pai, depois é o irmão, e depois o que roubou o coração, ou o que deu a mão. Sim. Então, esse lugar do feminino tá sempre relacionado à dependência Uhum. de um homem cis ali, né? Na relação, né? E aí vocês colocaram como... Ó, ela tá fazendo a skatista, história por isso que ela dela, cai. colocar um skate urbano, Quem inspirou né? a gente foi a Fadinha, É, né? a Que Fadinha. ela tinha acabado de ganhar a Raíssa, né? medalha. É, Raíssa. É. Quando a gente fez a música, ela tinha acabado de ganhar a medalha. E a gente... porque assim, a gente tinha escolhido colocar os bichinhos, né, nas músicas. Então, por exemplo, tinha a Sapa, aí a Terezinha era um nome, né, de uma, sei lá, uma pessoa, a gente não sabe, né? E aí a gente criou a Joaninha de capuz. Tá. E por ter capuz, a gente imaginava ela sendo, sei lá, uma menina mais radical. Aí a gente ligou uma coisa na outra e... Associações. Eu li essa semana uma crítica, acho que da BBC, sobre eu não lembro o nome da pessoa que escreveu, falando sobre os filmes que têm o mesmo trope, assim, a mesma narrativa do homem que perde uma mulher, e aí ele tem a jornada dele, e a mulher é só um flashback, não tem nem nome, assim, um monte. Nossa. Tipo, assim, um monte. Sei lá, tipo Matrix, todos esses filmes que estão... Eu, tipo, li anteontem esse negócio, assim. Então, a hora que eu, né, li sobre o trabalho de você, eu falei, olha aí, gente. Né? E isso é a construção do imaginário, né? Sim. Toda a criação, a nossa criação cultural, né? E aí eu tô falando de todas as áreas, eu acredito que elas vão formando o pensamento também. Elas dialogam com o pensamento de uma época e elas também ajudam a formar e reforçar certos pensamentos e paradigmas, né? E aí quando se torna popular, por exemplo, cinema, né? É uma coisa muito famosa, é uma coisa de uma indústria cinematográfica. Então tem um lugar que roda que é um lugar de muito acesso. O mundo inteiro, né? O mundo inteiro fala sobre E você vai aquilo. construindo o imaginário social daquela geração, né? E a música infantil tá ali, né? Na nossa base da nossa criação, né? Onde a gente
começa a pensar o mundo. Então, a gente começa a pensar o mundo achando que a borboleta tem que ficar na cozinha com a madrinha fazendo chocolate. Então, ela já está trabalhando desde pequena. Aí, a gente pensa que a mulher tem que casar, tem que cozinhar, tem que fazer rendinha. Isso. Quais são os espaços, né, que a mulher cis é colocada? E a mulher, a feminilidade enquanto lugar de existência na sociedade, ela é colocada. Se você quiser ser uma mulher, é esse espaço que você vai ter que ocupar. E tem que performar a feminilidade, né? Exatamente. Porque senão vão ficar olhando, né? Uhum. Sim. Ou vão comentar, nossa, mas você não faz a unha. Sim. Eu também faz anos. A gente tá tipo... Pode falar aí. Que a gente vai na contramão, sabe? E pensando nessa questão da contramão, pensar, né, nessa ideia da origem do grupo e dessa pesquisa que a gente está fazendo em relação à palhaçaria, que lá no início foi uma pesquisa mais focada na questão da palhaçaria feminina, que era um lugar que não tinha espaço. E a gente se entendendo enquanto pessoas feministas. E aí a gente começa a entender que o nosso trabalho tinha esse viés feminista, no sentido de contestar, de colocar em xeque, de colocar um olhar político de contestação a respeito dos lugares estabelecidos na sociedade, não hoje, né? Hoje, muito mais profundamente, não somente no lugar da mulher cis, mas no lugar de todas as pessoas que são colocadas no lugar de marginalizadas, né? São, como que você fala? Maioria minorizada. Minorizadas, né? A maioria minorizada. A maioria minorizada. Que é a maioria da sociedade, né? E aí a gente... mulheres, pessoas negras também. Pessoas trans, a LGBT, né? Toda a nossa sigla que são PCDs, etc. Então, a gente começou a se ver, né? Publicamente enquanto feministas e se colocar enquanto uma palhaçaria feminista nesse lugar, nesse espaço de questionamento social. Num espaço que aí a palhaçaria como um todo, em sua origem, bastante patriarcal, bastante masculina. Eu queria até dar um depoimento aqui, porque quando eu estava escrevendo aqui no celular, né, o roteiro, aí eu colocava palhaça. Aí ele não aceitava. Ele corrigia. Ele corrigia ou sugeria palhaçada. Se for palhaçada. Então, gente, até nisso, na tecnologia. Palhace ainda. Nossa. Quem programa são os homens. Quem programa são os homens. Sim. Isso. Sua maioria. Tá todo Acho que é legal isso que a Vê trouxe também, porque dentro da nossa história, né, a gente já passou por algumas situações, assim. Primeiro de ser muito criticados, né, de tipo... não fala que é feminista, porque isso não vai, né, ninguém vai querer, tal. Aí a gente vai assumir publicamente como nome lá, que a gente faz uma palhaçaria feminista. Saímos do armário mesmo. Aí a gente ouviu de outras pessoas, mas vocês estão na crista da onda, por isso que vocês... Então, assim, nunca é porque o nosso trabalho é bom, ou porque a gente é competente, ou porque... Sempre tem um sempre tem. Então você usa feminista porque é feminista. Se não usa, é porque não usa. Se faz vídeo, é porque o vídeo... pra que palhaçaria no vídeo? Aí entra na pandemia, todo mundo tem que fazer vídeo. E aí a gente falou, e aí, gente, se alguém tivesse apoiado a gente lá atrás, quando a gente tava fazendo o canal sozinhos, né? Não tava todo mundo sofrendo hoje pra fazer vídeo, entendeu? E todo mundo de máscara, né? Porque a questão era, porque você põe a máscara no vídeo, não é tão palhaço, né? Porque aí tem a Bíblia, a gente gosta de falar isso, a Bíblia da palhaçaria. Se você não seguir aquelas regras, você não pode ser boa no que você faz. E a gente não segue nenhuma, né? Porque a gente vai... isso aqui é a regra, a gente... vamos fazer diferente. Então é isso, assim, por isso que eu digo que às vezes é um pouco na contramão, sabe? É um espaço... E eu acho que onde a gente se apoiou também foi no encontro de palhaçaria, onde tinham pessoas que pensavam muito parecido da gente, né? Então era encontro de palhaçaria feminina, que ia todo mundo junto pro mesmo lugar apresentar seus trabalhos, né? Uma troca, né? Uma troca. E aí as pessoas vão se fortalecendo e você também vai achando o chão onde pisar, né? Porque é isso. Não dá pra gente pensar em palhaçaria ou arte cênica sem coletividade. Sim. Não dá pra gente, né, no nosso umbigo aqui fazendo o nosso rolê e não conseguir olhar pro lado. Né? Então, os apoios, estar junto, repensar como criar, né? Eu acho que tem muitas outras pessoas fazendo isso também, na contramão do que é essa palhaçaria europeia, branca,
cis, hétero. Total. Né? Nessa temporada a gente tá falando sobre parcerias nas artes cênicas, Ah, então que você legal. já introduziu esse assunto, né? E isso que eu ia pedir para vocês comentarem, assim, porque o nosso público principal são jovens entre 15 e 25 anos, legal. porque a gente quer... O objetivo é apresentar o que a gente chama de carreiras não convencionais. Que não são Saindo lá, médico, advogado, engenheiro, engenheiro. E Legal. pode ser uma falta de conhecimento minha, mas eu acho que as pessoas têm uma visão um pouco estreita sobre o que é, inclusive eu, sobre o que é o palhaço, palhaçaria e tal. E eu queria que vocês comentassem um pouco. Você já disse que tem uma bíblia. Mas acho legal você falar que você já foi Já palhaço. foi. Então, mas eu lembrei disso. Olha! Eu lembrei disso agora. Na verdade, eu fiz... Foi em 2012 para 2013 também, quando vocês estavam começando. Eu fiz parte, na verdade, de uma ONG que se chama Presente da Alegria, que eles fazem esse trabalho em hospitais, sanatórios e tal. E aí eu fiz um curso introdutório, assim, e fiz 1 ano de visitas, mais ou menos. E eu tinha esquecido. Eu lembrei que agora foi, gente, eu fiz. Mas assim, gente, foi... E tinha bem um nome, pouquinho. seu palhaço? Patoléu, que é do meu apelido é Pato, meu nome Leonardo, muito fácil, só juntar, Patoléu. né? Patoléu, Eu fiz 1 ano e pouquinho e eu esqueci. Mas enfim, o que eu acho... Lembrou. Lembrei, tá lá. Mas deixa de volta. Mas que vocês contassem um pouquinho sobre isso, para os jovens, principalmente, entenderem um pouco sobre Sobre a questão do ofício. do ofício e da perspectiva de vocês, Tá. né, sobre o ofício. Sim. Mais ainda. Eu queria até comentar uma coisa, que teve uma época que tinha uma divisão muito clara de palhaço e clown. É verdade. Hoje em dia não tem mais, né? Quando eu tava na Sei. faculdade tinha, É. muito. Eu às vezes escuto, mas olha, nem Agora sei tá mais explicar raro, isso. né? Eu acho que é achismo, tá, gente? Aqui dentro da minha vou começar falando do que Tá. você falou, depois a gente vai Claro. pra essa outra Sim. parte. Quando eu tava na faculdade, era definido assim. Isso era verdade. Isso é verdade, que definiu. Estava na Bíblia. Palhaço, na Bíblia da palhaçaria. Palhaço é que é do circo, que vem de uma origem circense. E clown tem a ver com os estudos acadêmicos e técnicos Da que vem França. da Europa, da França. Exato. Do Coq, do Lecoq e etc. Então, tinha esse lugar de pessoas que vieram do teatro. Então, também tem uma conexão do clown também vindo de pessoas que vêm do teatro e que resolvem estudar a palhaçaria a partir desse viés mais técnico de pesquisa corporal, física, etc. E aí, o palhaço, né, essa ideia de palhaçaria, vem mais relacionada ao palhaço, as pessoas que aprendem a fazer na própria prática. Então, a palhaçaria, na sua origem, né, ela é passada de pessoa a pessoa, né? Ela não tem, na sua origem, estou dizendo circense, né? Uma pessoa que aprende a palhaçaria, aí o filho vai lá, estou falando filho porque, no geral, é essa relação masculina, o filho ou o neto ou o irmão mais novo vai aprender com aquela pessoa que é o mestre ali, que é o que faz, vai aprender fazendo e olhando, fazendo na prática, né? No Oral. circo, muito cultura oral. O circo, ele tem essa relação muito maravilhosa, que é dessa de um passar para o outro, assim mesmo. Sim. E aí, nesse sentido, um pouco tem uma hierarquia aí, mas é uma hierarquia não do saber necessariamente, assim, né? Tipo, você não foi pra faculdade, né? Você não, eu sou mais velho. Então, eu sei mais tempo, eu fiz mais tempo. Você aprende com o mais velho, que já tem mais experiência. E a ideia de clown veio muito focada nessa questão mais acadêmica e desse estudo que vem do teatro. Hoje, eu vejo, aí você pode me corrigir se você achar que não é isso, mas hoje eu vejo que isso se aproximou. E o que aconteceu? Eu acho que as pessoas... essa coisa do clown também é um lugar muito... Meio que elitista, elitista, né? americanizada e tal, um nome inglês e etc, né? Então, acho que Charles Chaplin era um clown, era um né? clown. Que Ele era, né? Porque ele era inglês, né? E era clown. E a gente tá no Brasil, é palhaça, né? Palhaço. E eu acho que isso foi se aproximando. Ainda tem um lugar meio que se vê uma diferença, mas eu acho que isso diminuiu. A minha sensação é que diminuiu. E hoje se fala muito mais palhaço do que clown. Perfeito. Eu vejo assim. Eu também. Eu tenho Essa- percebido Eu isso. acho, na minha bolha. É o que- Na nossa bolha é assim que funciona.
Acho que pensar um pouco a profissão, né? Acho legal você trazer isso, porque quando eu era criança, eu não pensava em ser palhaço, né? É uma profissão que você não fala, apesar de na escola, né, a gente sempre, sei lá, quase 80% das pessoas que eu conheço se vestiram de palhaço quando era criança na escola pra alguma coisa. Eu me vesti. Eu Nossa, também. recentemente coloquei uma foto de TBT no Instagram que eu tava de palhaça. Então, mas é uma Olha, profissão... mas eu falaria, eu tava de palhaço. Agora eu tô falando, estava de palhaça. Arrasou. Então eu acho que é muito louco, assim, vocês falarem que são profissões não convencionais, né? Porque eu estudei num colégio que tinha uma freira. E aí a gente... Vamos nós! E não vamos nós. E aí a gente podia levar o nosso espetáculo de formação. Eu fiz a escola de formação dos Doutores da Alegria. E a gente podia levar nosso espetáculo de formação nas escolas que a gente estudou. E aí eu me questionei muito, sabe, por ser uma escola particular, o quanto precisava ali, porque tinha condições de pagar um espetáculo, eu estava levando gratuitamente, com o trampo de todo mundo, né? Comecei a pensar socialmente sobre todas as questões, mas eu pensei, acho que talvez seja uma escola legal para ouvir coisas que a gente tem para dizer. Doce ilusão. Cheguei lá para falar com a freira, ela vira e fala assim para mim, palhaço? Mas com o que você trabalha? Aquela frase principal de quem trabalha com teatro e palhaçaria. Hobby. Mas assim, o que você faz, né, pra ganhar vida? Tipo isso. Eu falei, então, essa é a minha profissão. É exatamente sobre isso que eu vim falar com você. Aí ela virou e falou assim, mas tantos amigos seus, né, viraram advogados, engenheiros, médicos, tudo no masculino, vai vendo. Nossa, tem até uma pessoa da tua turma que foi morar fora. Gente, ela foi acabando comigo, né? E eu falei, cara, como pode? Tinha um teatro dentro da minha escola. E a gente não fazia teatro. E eu falo, é um absurdo. Aí virou uma cena. A freira entrou no espetáculo, virou uma cena. E eu não apresentei lá, apresentei na escola que minha mãe dava aula, na época, na minha cidade mesmo. Aí eu fico pensando. Que era um colégio assim, público, né? Que era um colégio público. cidade? Osasco. Logo ali. Aqui do lado, Nossos tropeçou tá ali. vizinhos. E aí eu meio que fiquei pensando muito isso, assim. Quais são as profissões, né, que são... Ainda eu acho que tem esse Ainda tem. esse imaginário aí que são as profissões ideais. E aí quando as pessoas veem... Por isso que a gente fez tem, o projeto. né? Nossa, É uma muito legal. afirmação, né? Quando as pessoas veem a gente trabalhando coisa, eu tenho muito orgulho de falar. Tipo, não, eu não faço nada mais que isso. Este é o meu trabalho. É este trabalho que me sustenta e que faz a minha vida ser como ela é, do jeito que eu quero. Né? Porque é um trabalho que eu amo, assim. Então, eu acho que a arte cênica, ela dá a possibilidade. É fácil? Não, não é. Né? A gente está num país que não apoia a cultura. A gente não tinha Ministério da Cultura até o começo desse ano. Né? Então, são coisas muito complexas, assim, sabe? De como também você manter. Porque não é fácil. Tem mês que não entra grana. A gente acaba sendo também profissional liberal, né? E assim, entra essa coisa de MEI agora e tal, mas artista sempre foi profissional liberal. Nunca teve 13º, né? Infelizmente, nunca teve esse olhar, né, do processo do trabalhador, sabe? Do poder público olhar para isso. Então, eu acho que é uma profissão difícil, mas que... Cara, se o bichinho te picou, tem que ir, sabe? É isso, você vai fazer com muito amor, você vai se dedicar, vai entender, você vai ver que outras pessoas estão fazendo isso também. E eu acho que quanto mais pessoas se profissionalizam na área da arte, né? Quanto mais a gente trabalha com isso, mais também é visto, mais a gente pode exigir mudanças, né? E olhares até financeiros, né? Pra gente. E aí, só para quem pensa, né, talvez em adentrar nesse meio das artes cênicas, das artes no geral, assim, eu acho que o que é legal, o que a gente vai aprendendo é que a gente não faz só a arte, né? Então, é um trabalho que exige da gente aprender a administrar a nossa carreira. Então, aprender a fazer contabilidade, né? Um pouquinho, tem que saber como guardar para poder ter no mês seguinte. Então, tem todo esse trabalho, como também se divulgar, se colocar publicamente diante das pessoas, para que as pessoas conheçam a gente, né? Então, tem todo esse espaço então, a gente faz comunicação, a gente faz... A gente brinca que a gente tem 3 setores.
Fala aí. Os 3 setores. Eu sou Eu sou do setor da comunicação. comunicação, eu sou do financeiro, contabilidade, Kelly é da produção e venda. Então a gente fala, peraí que eu vou falar com o setor de comunicação. Hoje o setor de comunicação mandou um pedido, por favor. E vocês que... Mas é verdade? faz Vocês tudo. dividem mesmo, assim. Divide, E você que escolheu financeiro, por exemplo? Foi meio automático, acho. Não sei dizer. Eu gosto de tabelas, mas também não... eu gosto de planilha também. É. Mas é o Léo que fica mais com o financeiro. Que a gente também... Mas Nem tem isso. eu tenho umas coisas do passado também que a gente não lembra. Eu sou formada em técnica de informática. isso que eu ia E eu perguntar. tinha contabilidade na aula. Eu tinha uma matéria de contabilidade, nem vendo? lembro. Deve ter funcionado, né? Porque hoje eu me viro. Mas a Kelly manja de tabela também, ela dá umas dicas lá. Porque vocês têm informações fora das Então, artes, né? isso é legal. A V não. É. A V Não, tá. Tá. Eu fiz artes cênicas na Unicamp. Raiz. Raiz. Artes cênicas raiz. Isso, gente, existe faculdade de artes Gente, é cênicas. muito legal. Isso é maravilhoso. É muito legal. Sim. Inclusive a Unicamp, né, que foi onde eu fiz artes cênicas, também tem a USP, tem o Unesp. E tem particulares hoje em dia bastante boas, assim, que tem um curso de formação bem legal. E tem as federais, que são maravilhosas. A UFBA é incrível. Muito curso livre, bom também. Além dos técnicos, né? Tô pensando, mas pensando assim, se você quer fazer um curso de faculdade, porque você quer pesquisar depois nessa área, ou você acha que a faculdade é o seu melhor caminho, existem muitas faculdades muito boas. O que é estudado numa faculdade de artes cênicas? A gente estuda tanto a parte teórica, história do teatro, É mais técnica focado em de- teatro? Eu tenho essa impressão. A minha de artes cênicas Porque artes cênicas seria mais genérico, muita né? coisa, né? Tem mais coisas que enquadram. Tem circo, ópera, dança, performance. A gente teatro. teve, assim, acho que as cênicas da Unicamp, pelo menos, ela tem um foco principal de teatro, mas também a gente estuda palhaçaria, circo, tem outras coisas que vão por fora, assim. Performance tem Performance agora, né? dentro A Mari tá fazendo. performance, performatividade, formas de estar na cena. Agora, a Unicamp também tem um curso de dança. Então tem dança e artes cênicas separados, É no mesmo E tem- prédio que está em desconstrução. Desde... Denúncia, galera. Gente, tá rolando uma denúncia, entrem depois nos canais da Unicamp. Juro. Mas Mas a gente pode fazer alguma coisa pra... então, eu posso tentar descobrir exatamente como minha sobrinha tá fazendo artes cênicas na Unicamp. E eles estão fazendo um movimento lá, porque assim, desde que eu entrei na Unicamp em 92. E me formei em 95, faz tempo. E quando eu me formei, eles tinham começado a fazer um teatro gigante. Lá perto do Instituto de Artes, porque tem Instituto de Artes que tem música, lá tem música, tem artes visuais, dança e artes cênicas. E acho que agora eles estão com foco em audiovisual também. Eles tinham só pós, acho que agora também tem graduação, se não me engano, posso estar errada. E eles começaram a fazer um teatro, e esse teatro teve algum problema técnico que deu embargar a obra. Desde então, ele está parado ali, um elefante branco ali parado, envelhecendo, um prédio envelhecendo. E aí começaram, sempre mas vamos reformar o prédio das cênicas, que sempre foi provisório. É um definitivo provisório definitivo. E aí começaram a reformar esse ano passado, e eles estão sem espaço nenhum, e a obra está parada, e eles não têm espaço para fazer. E tá assim. Assim, eu posso dizer, eu acho que é um dos melhores cursos para a formação de ator. As outras que me escutem podem melhorar em algumas coisas. Para a formação de ator. Tá. Com esse foco na formação para cena. É a Unicamp. A ECA tem muito boa também para formação de ator, mas tem um foco muito bom em direção, então vai para outros espaços também. E a Unesp tem também bacharelado em artes cênicas, mas tem um forte muito grande em licenciatura. Nossa, é muito boa a licenciatura da Unesp. A Unicamp não tem até hoje. Licenciatura está prometendo ter. Há anos. Então tem um lugar, assim, é uma universidade que dá estrutura para os alunos, mas não dá estrutura física. Tem os melhores professores, mas não dá espaço físico. Isso é essencial também, né? Por que eu fui para esse universo? Que a gente está falando sobre Tá. formação. E aí o que a gente estuda? A gente estuda corpo, então trabalho corporal, vocal,
técnico, né? Bem técnico. E tem também trabalhos de pesquisa, aprender a escrever projeto, fazer... peça, né? Tem. E aí a gente monta espetáculos bom. também. Então tem tanto a parte prática quanto a teórica acadêmica. A cada Tem a 6 formação meses dupla. tem uma apresentação, né? Sim, Porque agora- a gente tá indo na da Mari, que é nossa sobrinha. De quando eu estava na faculdade para hoje, mudou muita coisa. Muita coisa. O curso chegou a ser integral por um tempo, depois que eu saí. Mas agora não é integral, mas eles ficam o dia inteiro, porque eles têm demandas integrais, assim. Então, por exemplo, a pessoa está lá estudando uma coisa, tem horário de ensaio fora do horário da aula que eles têm que fazer, que eles têm que cumprir, entendeu? Então, de alguma forma, é uma faculdade que exige bastante dedicação, bastante. Claro. Você São- comentou sobre a disciplina de projetos, assim. Comunicação, gestão financeira, aprende também? Não, na minha época Acho não tinha isso, difícil, não. Mas acho que hoje também não. Não, né? é, Por que devia ter. será? Por exemplo, eu fiz SP Escola de Teatro, que não é faculdade, mas é uma formação técnica. Muito boa, por sinal. E Qual é bem curso legal, que- eu fiz atuação. Tá. E aí toda a relação, assim, com outras áreas é incrível. Você tem contato com a direção, com a cenografia, com técnica de palco. Então você começa a entender coisas que às vezes a gente só como artes da cena você não sabe. Mas assim, parte de produção eu acho que falta muito nos cursos, nas ouve relações. Porque, por exemplo, a Mari, sobrinha da V, que é minha sobrinha também, ela fez um curso de produção na SP, inclusive um curso livre, que estava lá. E ela veio para São Paulo para fazer o curso, porque é isso, não tem lá. E era um curso muito bom de uma menina que trabalha com o Lume. O Lume é de Campinas. Ah. O Unicamp tá em Campinas. Ela deu o curso aqui. Então, você vai buscando também, né? Como trabalhar com produção. Eu fui buscando cursos, quer também, ver também. A gente vai entendendo e vai... E aprendendo também na prática. Na também. prática. Nosso trabalho é muito na prática, é entender... É legal vocês trazerem isso, porque a gente tá com 3 estagiárias. Ah, olha. Eu não gosto Da muito da ECA. palavra estágio, né? Que me lembra os tempos. Daqui a pouco eu conto o que eu fiz antes de ser palhace. Mas estágio era sempre uma opressão e uma exploração, né? Mas Em alguns casos. Em alguns casos. elas são da ECA e elas precisam fazer estágio numa das matérias lá, que são processos pedagógicos e não convencionais. Eu Não acho é que só isso. pedagógicos, Usa, não. acho que esse termo. Artísticos e pedagógicos. bom. Criativos e pedagógicos. E alguma aí coisa assim. o professor delas foi meu primeiro professor de teatro, e aí ele colocou nas redes sociais um grupo que tivesse interesse que as pessoas acompanhassem, eu coloquei, a gente tem e tal. Então elas estão acompanhando a gente, é muito legal acompanhar assim, essa geração também, que, sei lá, tá com 20 e poucos anos e tá começando no teatro. Eu falo, gente, eu adoraria ter trabalhado num grupo desse no começo, um grupo que, sei lá, na real, comecei a trabalhar num grupo assim que eu entrei pro teatro, mas não tinha 10 anos de história, né? Também estava ali nos seus 3 anos de vida, então muita coisa a gente foi aprendendo juntos também. Mas me ensinaram muitas coisas também. Mas é legal, assim, você poder estar e entender. A gente brinca com elas, a gente tem que saber financeiro, tem que saber administração, tem que... né, tem que entender como emite uma nota e como pagar um imposto, porque... né, você tem que aprender a dar um valor para o teu trabalho. Você tem que fazer arte, tem que fazer a comunicação na rede social. Tem que... E além de Cara, tudo, muita criar. coisa. fazer E atuar. E atuar. Não, né? gente, e ter tempo. Isso é o mais louco, assim, eu acho, da nossa profissão. Ter tempo para criar. Porque tudo Um isso ócio toma muito criativo é tempo. bom, né? Tudo isso toma muito tempo. Então, quando você vai ver, assim, foi muito difícil a gente parar para ensaiar o espetáculo do Fomento. A gente conseguiu ficar muito 3 doido, né? meses parados, mas assim, 3 meses parados com o Fomento, 3 meses também sem vender espetáculo e sabe assim, tipo, é uma doideira, Ficar assim. renunciando pra poder E fazer aí alguma coisa. guardar grana pra depois, né? Toda essa coisa. Você fala, Desabafa aí, Léo. O Léo tava com essa angústia não, também, né? É que eu comecei a escrever, acho que uns 2, 3 anos, não me lembro, espetáculos infantis, e aí acabou dando certo, é muito difícil e tal. Foi pro segundo, e aí o segundo foi terrível, assim, o primeiro foi bem, porque tava na época de pandemia, dava um tempo para poder, o segundo foi horrível, com tempo para entregar tal, não sei o que. E aí o próximo eu já tô pensando, mas eu já tô sofrendo porque eu acho que eu já não vou conseguir tempo para poder fazer. Não vai dar Mas- tempo. Mas é meio Essa é a também música assim, dele. Essa eu vai não ter que se sabia. virar. Sim. Ai, que bom. É isso. sim. É difícil, Mas eu acho né? legal falar sobre isso, porque tem uma visão romantizada dessa De coisa que o da artista, criação. Não, velho.
ele vem ali, consegue Do parar. nada, né? Tem tudo A gente isso junto, né? adoraria parar mais. A gente, inclusive, conversa, assim, por exemplo, a gente hoje já consegue se pagar, né, pelo grupo, aulas de música, né? Como a gente também tem uma pesquisa na palhaçaria e na música, então a gente precisa treinar mais aquele instrumento, precisa fazer aula de voz, né, de canto, então percussão, então o próprio grupo, né, com caixa consegue bancar uma parte artística que a gente acaba, né, então tem que fazer. Sabe? Então a gente também vai nesse processo, mas é isso, tem hora que a gente se vê. A gente fez agora em março uma viagem de 2 semanas pro Paraná de carro, apresentando em vários Sescs. É um sonho, né? Uma delícia. Tipo, mas é isso, são 2 semanas sem você conseguir fazer toda a outra parte de produção, porque você tá... E vocês dão cursos também, né? Damos. Tem isso também, né? Sim. Tem isso, essa parte dos cursos é um trabalho, assim, porque tem que fazer todo o planejamento e toda a relação no momento e muda... Improviso, né, gente? Da aula é isso também. Eu sou professora também de teatro em outros espaços. E esse trabalho, né, de formação é uma coisa que a gente gosta muito. A gente vem buscando uma pedagogia que seja uma pedagogia também não convencional, no sentido de que a gente quer desmembrar um pouco esse lugar hierárquico desse lugar de quem ensina, olha, eu sei tudo, então venha cá, siga o mestre. Não, a gente tenta experimentar um lugar mais... a gente fala de circular, né? De experimentar um encontro mais circular, onde a gente vai trocando com as pessoas. E isso exige da gente muita porosidade também para transformar o que a gente vem trazendo na mala, E a gente dá curso em trio. Exato. Então é um desafio, porque a gente, né, planeja tudo juntos antes. Mas é isso, né? A gente, por exemplo, chegou numa turma, a gente normalmente dá para mais 18, né? Até para ficar mais à vontade de falar alguns temas e tal. Aí a única turma que tinha eram 30 adolescentes de 16 anos, assim. E aí é isso, mudou todo o nosso planejamento. De uma mesma sala, a escola. A V tem muita experiência. A gente passou por isso. A V tem muita experiência com adolescente, então a V segurou mais, eu e Kelly a gente ia dando... Como é difícil. A gente fez um workshop para uns 200. Tinha quase 280 e poucos, quase 300. Também adolescentes num teatro do interior. Nossa. Sei, eu larguei mão, fui falando, e eles... Começaram lá a zoar lá atrás, aí começaram a parte prestando atenção e a outra zoando. A gente tava com tempo. E aí, a gente não tem essa sua experiência, sabe? Não tinha ninguém lá pra segurar. Nossa, Sim. aí a gente falou, não vamos mais dar workshop. 200 é meio muito, né? 200 não era. Era um workshop que era pra ser uma palestra, que era pra muito menos pessoas, Era pra aí 30, de repente... aí apareceram. Porque com 30 é mais fácil você conversar, eles Com 30 escutarem. Não, e possível. às vezes o tema também não pega a idade que tá ali, né? Tipo, o nosso Verdade, planejamento não era pra também. adolescentes. A gente poderia fazer um planejamento pra adolescentes, mas não era. Isso. Então a gente foi pego de surpresa e aí também a gente tem também Improvisa. cartas na manga, Improvisa. né? Isso. Vocês têm essa experiência também, né? Do improviso. Ainda bem. Tem que se jogar. Só complementando a questão da formação do grupo, né, e como a gente se estrutura, a gente agora tá com uma pessoa que tá nos apoiando. Então, a gente conseguiu ter uma pessoa para fazer algumas coisas. A gente tá, aos poucos, achando tempo para passar para ela, gente, é loucura. Fabi, maravilhosa, as funções, para a gente poder também tirar um pouco só da gente, né? Porque delegar algumas coisas é uma coisa importante que a gente precisa aprender a fazer. Nossa, como parece a gente falando. Parece, né? Vamos colocar os Mesma áudios coisa, que a gente tava trocando ontem. E só respondendo sua pergunta, eu era designer antes. Então, muitas coisas do grupo de arte eu que faço. Então, os vídeos que vocês viram que tem as ilustrações, eu que fiz e tal. Edição também. Edição faz de edição vídeo. de vídeos. Aprendi na época que a gente criou o canal, porque a Laís também é uma parceira que trampa com a gente desde o começo. E ela me ensinou a editar vídeo e tal, e eu comecei... É isso, assim. Eu não vou contar da Kelly, que depois ela conta. Tá bom. Mistério. Ó, só queria dizer uma coisa que é muito importante. Parcerias. Isso. A gente ter e criar formas de conexão com outras pessoas. Isso é essencial. Então, a Lala foi muito importante pra gente, e ainda é muito importante pra gente. Tá junto com a gente em vários momentos, né? Ela era da produção? Ela veio
pro canal. Ela chegou pra gente pra nos ajudar no canal. Ela é técnica de som. Ela é técnica de som e Nossa, ela que tem ótimo aquele ter um curso. técnico de Ela som. fez aquele curso de audiovisual de cinema. Então ela trabalha com cinema. Ela tem essa formação. Que ela está fazendo um sopro. Eu não lembro o nome Laís do curso. Somoji é o nome dela. Laís Somoji. Como? Laís Somoji. Isso. Ela trabalhou muitos anos no Teatro Alfa. Técnica lá. Que agora o Teatro Alfa fechou. Vai Inclusive, ser uma uma denúncia. praia, não é um negócio assim? Mas Vão- disseram que talvez Tênis, vão jogar mantenha. beach Mas talvez mantenham o teatro. Pois No é, meio da gente. quadra. O Teatro Alfa era um dos espaços que tinha uma tradição muito maravilhosa, que é a Sala B de teatro infantil. Muito importante na cidade e agora não existe mais. Só uma E denúncia. ela era técnica de lá, a gente se conheceu e ela veio ajudar a gente no canal na época, e assim, sem verba Ela nenhuma, ensinou nenhuma de muita nós. coisa Assim, pra a gente. gente se encontrava, manteve o canal 9 meses. Vocês sabem quanto é difícil manter um canal no YouTube. A gente fazia vídeo E toda semana. Toda semana. Eu Aí acho que a a gente gente não tem conseguiu algumas mais. semelhanças, né? Porque a gente começou o canal em 2016. Perto de Olha. vocês. Também fazendo por conta. E aí a gente tinha um escritório na rua que vocês têm. Nossa, Temos que mais coincidência. coisas em comum Muita do que... coincidência. Tivemos um apoio para começar do Igor na época, da Também Fernanda, né? tivemos, para começar o canal. Que Ah, nos legal. ajudaram E aí com os depois primeiros. aprendi a editar. Aí eu comecei a editar. É bom. Parcerias. É muito bom. E essas parcerias, tanto diretamente com pessoas, ou também parcerias com outros grupos. Quando Tatá fala dos festivais, o quanto que a gente aprendeu em festivais, né? Em trocas mesmo. Até hoje, gente, a gente está escrevendo o PROAC Espaço, a gente nunca teve um espaço cultural assim nosso, então não sabe como, né? Então a gente acionou pessoas que ganharam já, o que a gente faz, como faz, onde é olhado, onde não é, o que oferece. Então, acho que é isso, né? Uma troca. E a gente também tá super abertos, assim, para trocar, né? Então, quem quiser colar junto, liga, fala, procura a gente nas redes sociais. Vocês comentaram sobre o fomento e agora sobre o PROAC. Conta um pouquinho para quem não sabe o que é, porque são formas de vocês terem financiamento. Sim. Sim. O PROAC é uma lei, né? O PROAC estadual. Programa. Um programa de incentivo, um edital estadual. De apoio à cultura. De apoio à cultura, só que é estadual. O fomento ao circo, ele é municipal. Os dois são parecidos no sentido, é um edital, que você tem que escrever um projeto super bem elaborado, Cidade Aí e vai... Estado de São Paulo. Verdade. E aí o que muda um pouco é o valor da verba, né? Então, por exemplo, às vezes o PROAC Circo é menos verba que o Fomento Circo. Muda também o jeito de administrar o projeto. O Fomento exige coisas diferentes do PROAC. Para escrever, são formas parecidas até, mas tem que entender um pouco o que cada edital quer, o que é olhado. E o PROAC, a ideia é a gente não estar só na cidade de São Paulo, mas ir para outros municípios do estado de São Paulo. O Fomento ao Circo é para acontecer dentro da cidade de São Paulo. Então, O fomento, a gente tem várias leis de fomento, né? Sim. Agora estamos ampliando. Estamos com um pouco mais de... Entrando mais verba para a cultura. Vamos ver como é que vai ser isso, né? Aldir Blanc. E Lei Paulo Gustavo, que estão aí, né, nesse processo. Mas, assim, em São Paulo, em cidade de São Paulo, a gente pode dizer que é um dos lugares que mais tem espaço de fomento à cultura, né? Leis de fomento ou projetos de fomento. Quando você sai desse espaço, você vai... É muito mais difícil. Por isso que muita gente acaba vindo para cá, né? Sim. A concorrência que é grande Existem também. editais em todos os estados, a gente sabe disso, editais, mas que muitas vezes a verba empenhada é bem menor, etc, etc. Agora, em São Paulo, a gente tem o fomento ao teatro também, que é uma lei, aí é lei mesmo, a lei de fomento foi aprovada, eu não sei se a do circo se tornou lei, mas eu sei que a de teatro é lei. Diferente, achei que fosse assim, lei do fomento, e aí tivesse. Eu acho que teatro. está conectado, mas o fomento ao teatro foi o primeiro ali, né, que veio junto com o movimento Arte contra a Barbárie, veio com luta de artistas, né, para que tivesse essa lei que fosse garantida, né, porque se é lei, você tem mais chance de não ser mudada e transformada de acordo com o governo. Coisa que aconteceu com o PROAC Sim. há pouco tempo atrás. Mudou, né, porque não é lei. Ele teve um hiato aí. O que tem legal, por exemplo, na lei de fomento ao teatro, que é uma das poucas leis que tem verba
Porque geralmente lei não vai valor. E a lei de fomento ao teatro, ela tem valor. Então, isso significa que eles não conseguem reduzir muito. Eles têm que manter... Tem uma luta, né? Para que isso se permaneça, para que não se mude a lei. Sim. Porque leis podem ser uma luta mudadas. eterna. Pode se criar emendas. Mas é na mais lei. difícil, né? É mais difícil. Sim. Então, foi uma lei aprovada que conseguiu estabelecer um pouco mais a estabilidade desse projeto, mas que também já foi modificado. E tem uma luta até entre próprios pessoas que fazem teatro, assim, de achar que, o fomento é de pesquisa. O foco do fomento, dos fomentos à arte, é fomentar a pesquisa naqueles grupos, que aquele grupo possa ter um tempo para que possa pesquisar, né? Porque demanda muitas coisas você pesquisar. Você tem que ter tempo você tem que ter o dinheiro para pagar o aluguel do seu espaço, você tem que ter dinheiro para poder manter a estrutura, né? De água, luz, você tem que pagar profissionais. Juntos, tem os custos que aquele grupo tem e tem também as pessoas precisam se alimentar. Né? E geralmente quando a gente está com uma lei de incentivo ou até mesmo um PROAC, a gente precisa dar tempo para aquilo acontecer. Sim. Precisa parar um pouco para ter esse ócio criativo, precisa né? parar um pouco com o processo de vendas porque se a gente está apresentando todo dia, como que eu vou parar para ensaiar? Então a gente reduz mesmo a quantidade de vendas quando a gente está fazendo uma produção de um espetáculo novo, porque precisa. Sim. Né? E aí a gente retorna depois com um produto novo, que é maravilhoso, que é um espetáculo novo. Eu percebo que o fomento exige bastante esse tempo da pesquisa e da criação. O PROAC, eu vejo que é um mais projeto... objetivo. Olha o nome do outro PROAC Expresso, né? Eita, Tem Tipo... A gente trabalhou com a Zózima Trupe, que faz. adoro. Eu produzi um fomento deles. E, gente... Fomento é um E trabalhosíssimo. ainda assim, tinha a cooperativa de teatro. Que dá um apoio bom. Que dá um super Sim. apoio. A gente está agora tentando pela segunda vez pelo PROMAC, né? Que é a lei sim, municipal de sim. incentivo, parecido com o PROAC, mas só para o Mas o PROMAC você precisa tentar o apoio por empresa, né? Por empresa, No ano passado a gente conseguiu, mas a empresa estava com algum problema. Foi em 2021. Foi 21, tá? Assim, porque a empresa também tem uma série de requisitos para ela poder se habilitar. É mais difícil que o PROAC. Assinou o contrato, ia comprar tudo, aí por causa de uma certidão eles desistiram. É importante falar que tem 2 tipos de PROAC, né? Sim, o PROAC o ICMS e o edital, né? O ICMS é também por captação, que você pega das empresas pelo ICMS. Uma outra parte desse. Esse é pela lei federal, mas tem uma parte dele que a gente executa indo para o interior. Que também é um pouco a mesma ideia da Rouanet, né? Então, tipo, acho que é legal entender que são vários tipos de apoio, cada um de uma forma. E sim, a gente como artista também precisa saber isso, né? Porque não é fácil, assim, não são entendimentos muito fáceis, né? E cada um de um jeito. Também é muito difícil. Então, e captação a gente demorou uns 10 anos, né, pra conseguir o primeiro. A lei federal foi por aí. Nossa, que a gente, 10 anos. que a gente teve sempre saída foi o PROAC, assim, todos os anos. Mas lei federal demorou entre 8 e 10 anos. Assim. Eu acho que até mais. Porque a gente criou a empresa em 2009. O primeiro projeto que a gente conseguiu foi 2020. Mais de 2020, Foi isso aí mesmo. Nossa. Mas vendeu tudo também. Que bom. E aí começou. Demorou. Mas é isso, né? A gente tem ouvido, sei lá, alguns empreendedores falando, olha, são 10 anos para conseguir ter uma estabilidade. Não é que a gente também não tinha dinheiro para nada, não é isso, mas é pra gente conseguir ter um pouquinho mais de lucro, sabe? né? Para não ter aqueles buracos tão grandes entre um projeto e outro. Para respirar. Para poder focar mais também no seu objetivo ali, né? Também. Porque às vezes para você poder cobrir os buracos, você vai fazendo outras coisas. Isso. Curiosamente foi a peça que a gente tava, que foi a primeira que eu falei da pandemia, foi esse, né? Na federal foi. Que não existia. A gente fez o projeto, a capta falou, nossa, agora tem que escrever. Aí, deu certo. Que ótimo. Estratégias, né? Sim. Bom, vamos ter que finalizar essa primeira parte com o circo de Soleiros, nem Soleiros também. Logo, logo a gente vai aqui conversar com a Kelly, que faz parte também do grupo. Quero agradecer, Tatá, Verônica. Obrigada. Já deixem os contatos, como que o pessoal entra em contato. Tudo que vocês quiserem. Fala com o público. Você que sempre dá rede social no espetáculo. Ai, gente, siga a gente nas redes sociais. A gente tem YouTube, Instagram e Facebook.
Exatamente, é @Circo de Soladies, assim que escreve. E fala só ladies. @Circo de Soladies, escrevendo com DISOLADIES. Soletrando. Coloca na tela. Coloca em algum lugar Aí, aí. editor. E o nosso canal tem, por exemplo, a gente falou um pouquinho sobre o Descantadas, estão lá os vídeos, a gente tem os vídeos das músicas, das canções, também tem várias entrevistas. Na pandemia a gente fez mais de 60 entrevistas. Mais de 60? Até o número é igual ao nosso da mostra. Ai, 60 e quanto? Ah, sim, agora também temos o nosso site. É isso que eu ia falar, que eu vi o site, www.circodesoleides.com.br. importante que toda a nossa agenda está no site, então se quiserem acompanhar as nossas apresentações, só chegar. Normalmente as apresentações são gratuitas. Sim, a gente importante. costuma fazer bastante apresentação gratuita. Às vezes é... Amanhã estaremos, né? Ah, não vai sair amanhã, então não vai. Amanhã Não é ao vai. vivo. Mas, gente, é isso. É legal saber, assim, que pra gente é muito importante. Quando as pessoas seguem e conversam com a gente conversa de volta. A gente Ótimo. gosta de Importante. conversar. Eu atesto, né? Que o convite foi pelo Não é? Instagram, eu Foi. acho. Foi. E porque a gente gosta dessa parte, assim, de estar perto das pessoas. E falar com as pessoas faz com que a gente entenda melhor o nosso trabalho também. Então, o público é muito importante pra gente. E Tatá fala assim, o espetáculo só acontece quando tem o público junto. E é meio 50-50%. Então, a gente tem que trocar. Então, a gente precisa de público. Sim. Então, é isso. Segue a gente. Muito obrigada, pessoal. Bom, sigam a gente também, profissões.ec no Instagram. No TikTok ainda não temos... Ah, TikTok, vocês têm? Assim, olha, a gente tem o TikTok. Tem. Olha aqui. Então vamos lá. Mas ele tá parado. Então, nós também. Porque, Tá gente, História. a gente precisa... Ser de uma geração muito... Porque essa geração dessa idade não usa muito Instagram, usa muito mais TikTok. Mas, Sim. gente, o Instagram é legal porque posta foto, sabe? Aquela que convenceu a juventude. Usa mais Instagram. Não, mas fala Brincadeira. do TikTok. Não, mas o TikTok o TikTok a gente não tem postado, a gente vai começar a colocar lá os cortes. Precisa de Mas, tempo. Legal. dancinha não vamos fazer, vocês Não? poderiam fazer, né? A gente já fez umas dancinhas? A gente A fez. pandemia. A gente fez dancinhas, Tudo bem a gente que a fez. gente- Mete os cortes dos vídeos lá, vai ter durante os 5 verdade. anos, né? Só do que você já tem. É verdade, verdade. as 60 É entrevistas. verdade. Ah, mas aí tem que Os achar alguém, trechinhos. né? Pra meter os Então, cortes. É, porque- o mesmo drama. Total. Mas a gente vai Precisamos retomar de nosso gente. TikTok. Aham. Ele existe, é Circo de Soleides também. Tudo Isso, é já tudo- segue lá, uma hora. uma hora vai ter Vai alguma... ser Sim. surpreendida, surpreendido. Isso. É um oi. Temos site também, profissõeseconomiacriativa.com.br. Meu Instagram pessoal tá Espolimene, leonardo.cássio. E conversem com a gente também adora conversar. Razão. Vamos aí. Valeu, gente. Valeu.